Tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre o período regencial, mais especificamente sobre as muitas revoltas que ocorreram nesses anos. Para a gente ter uma ideia do clima desse período, o Diogo Antônio Feijó, que foi ministro da Justiça, que foi regente, ele chegou a dizer o seguinte: o vulcão da anarquia ameaça devorar o império. Então veja que é uma frase de impacto, não é? E por que esse vulcão da anarquia estava aqui explodindo? O que causava isso? Bem, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que esse período da regência é justamente o deslocamento do poder que antes estava na mão dos portugueses, não é? Que eles foram nossos colonizadores por décadas e décadas, e agora que a gente se tornou independente, esse poder antes na mão dos portugueses está indo agora para a mão da elite local, né? Para a mão daqueles brasileiros que vão mandar no país. Então essa passagem de poder é conturbada. Então é isso, em primeiro lugar, que torna o clima aqui na regência explosivo. E esses descontentamentos, esses problemas que agora no período da regência vai se tornar revolta em várias regiões do país, eles não são resultado exclusivo da regência, né? Na verdade, eles são problemas antigos que remontam lá ao Dom Pedro I, já há alguns anos atrás, e eles estão sendo acumulados, né? O pessoal está aguentando. Como os governos regenciais não serão capazes de solucionar esses problemas, eles explodem em revoltas. Então essas várias revoltas que vão ocorrer no período regencial, elas são resultados de problemas que o Brasil tem na área econômica, na área social e na área política. Veja que não é pouca coisa, né? Basicamente, o que era o grande problema aqui? O fato de que muitas regiões do Brasil reclamavam da centralização política, que a gente viu no último vídeo que a gente falou de política, sobre os partidos políticos se organizando aqui no período regencial, que essa era uma grande questão, né? A questão de as províncias terão mais ou menos autonomia. E esses problemas vão estourar agora no período regencial. E um segundo problema, que é decorrente desse primeiro, né, da centralização do poder, é o fato de que você vai ter uma série de impostos, de novos tributos, que serão necessários, né, que vão ser cobrados dos cidadãos, porque você precisa construir um novo governo, né? Você está construindo uma nova nação, e isso custa dinheiro. E todos esses problemas políticos, evidentemente, complicavam ainda mais a vida daquelas pessoas que eram miseráveis. Quem estava na pobreza sofreu enormemente em resultado dessas disputas. Então você vai ter essas disputas aí a respeito da centralização, da quantidade de tributos e, consequentemente, você vai ter uma grande massa de pessoas pobres que vão estar incrivelmente insatisfeitas. Então pronto, tem tudo para explodir aqui um monte de manifestações. E é justamente esse clima de insatisfação que a gente percebe quando olha esse mapa do Brasil. Veja a quantidade de revoltas que vão ocorrer aqui. Em todo canto do Brasil está pipocando uma revolta lá. Algumas mais curtas, outras um pouco mais longas, mas em todo lugar do Brasil, do norte ao sul, tem confusão. E como a quantidade de revoltas nesse período é muito grande, aqui a gente vai agrupar essas revoltas em grupos, em 3 grupos para ser mais preciso, para tentar facilitar. Mas é claro que você deve ter em mente que essas divisões não são assim tão precisas, né? Você não deve levar tão ao pé da letra. Por exemplo, esse primeiro grupo aqui, que a gente chamou aqui de elites rebeldes e de revoltas populares. Por que a gente agrupou esses eventos aqui nesse grupo? Porque nessas revoltas você vai ter participação tanto da elite quanto da massa dos pobres, né? Os pobres vão participar aqui. Mas aí você tem que ter em mente que, dependendo da revolta, você vai ter um percentual diferente da quantidade de elite e de pobres participando, né? Pode variar bastante, na verdade. E muitas vezes acontece de, num primeiro momento, tanto a elite quanto os pobres começam a se rebelar contra o governo central, mas no decorrer da revolta, conforme o negócio vai apertando, a repressão do império cresce, conforme as pautas sociais dos mais pobres, elas começam a se ampliar, por exemplo, o fim da escravidão aparece, é comum que o pessoal da elite pule fora. Na verdade, eles não só pulam fora das revoltas, como às vezes acontece de ele pular fora para o lado do inimigo, para o lado das tropas imperiais. Então aquele grupo que inicialmente estava lá se revoltando, no fim ele está combatendo os revoltosos. Então isso acontece. E o que a gente colocou nesse grupo? A gente colocou a Setembrada, a Novembrada e a Abrilada. Veja que são nomes muito curiosos. Depois a gente colocou o Levante do Crato, a Cabanada, Cabanagem, e Cabanada e Cabanagem não é a mesma coisa, a Sabinada e a Balaiada. Depois disso, a gente colocou num outro grupo aquelas revoltas que são causadas por escravos. Dentro desse grupo,
a gente encontra a revolta de Carrancas, a revolta dos Malês e a revolta de Vassouras. E, por fim, a gente colocou a Guerra de Farrapos num grupo separado, como se fosse uma rebelião de elite. Isso porque a gente vai ver que os motivos que originam a revolta provincial mais longa, vai durar 10 anos esse negócio, ela, no fim das contas, ainda que tenha a participação popular, que tenha a participação de escravos, por exemplo, ainda que tenha isso, as grandes pautas dessa revolta, no fim das contas, são pautas que dizem respeito aos proprietários rurais do Rio Grande do Sul. Basicamente é isso, a gente vai chegar lá, mas é por isso que a gente colocou aqui como rebelião de elite. Então vamos lá, vamos começar por aquelas rebeliões que têm participação de elite e vão ter participação popular. Então vamos lá, vamos começar pela Setembrada, a Novembrada, a Abrilada e o Levante do Crato. No Recife, o clima entre portugueses e brasileiros era muito ruim, a rivalidade era muito grande, a ponto de, em setembro de 1831, por isso que chama Setembrada, né? Aliás, um nome muito simpático, né? Setembrada. Ocorreu em setembro. Novembrada, novembro, Abrilada em abril. Muito simples de se entender. Então, em setembro de 1831, populares e militares, eles vão se unir para atacar comércio de portugueses. Eles vão saquear esses estabelecimentos comerciais. E nesse processo, para a gente ver o grau de violência que foi, alguns desses comerciantes portugueses vão acabar mortos. 2 meses depois, em novembro de 1831, por isso novembrada, o que vai ocorrer é que os portugueses eles vão ser afastados de cargos públicos. Então veja que o clima de rivalidade no Recife entre portugueses e brasileiros era muito forte. Já em abril do ano seguinte, 32, por isso a Abrilada, vai ser a vez dos portugueses. Eles vão se revoltar contra tudo isso que ocorreu em 31, eles vão tentar resgatar o poder que eles haviam perdido e ao mesmo tempo eles vão reivindicar a volta de Dom Pedro I ao trono. Porque era aquele espírito dos regressistas, não é? A ideia de que se Dom Pedro I voltasse, a chance de tudo continuar como sempre foi era maior. Então os portugueses, que já se davam bem antes, esperavam que com Dom Pedro I continuassem se dando bem. Por isso o desejo de que voltasse Dom Pedro ao trono. Então para esses grupos que se sentiam ameaçados pela independência do Brasil, que tinham medo de perder os privilégios que tinham, Dom Pedro I era visto como a salvação. É por esse motivo que, em 32, dessa vez no Ceará, na vila de Crato, um fazendeiro junto de um padre, com um exército de 2.000 homens, vai se levantar pedindo que Dom Pedro I volte ao trono. Essa revolta termina no mesmo ano, em outubro de 32, os líderes vão acabar sendo presos e o Joaquim Pinto Madeira, que era o fazendeiro que iniciou todo esse negócio, vai acabar sendo morto, condenado à morte. Então a gente já consegue perceber que a expressão vulcão da anarquia não é exagerada. O clima aqui no Brasil realmente estava muito quente. Depois desses eventos, ainda em Pernambuco, vai ocorrer a Cabanada, que vai de 1832 até 1835. Se chama Cabanada porque a maior parte dos revoltosos aqui morava em cabanas, né? Em habitações muito rústicas, muito simples. Muitos dos que participaram dessa revolta eram indígenas, ou então eram cativos que tinham fugido, que viviam em quilombos, eram mestiços, era uma parcela pobre da população. E além da camada mais pobre da população, também havia participação de alguns proprietários rurais. E o que exatamente motivava a luta dos cabanos? Bem, eles queriam poder permanecer em suas terras, sabe? Não era como hoje, em que você tem uma escritura muito bem estabelecida, dizendo a terra é desse, a terra é daquele. O negócio ainda era meio confuso no Brasil, né? O império estava se formando, então você não tinha ainda o direito de posse garantido a todo mundo. Então esse grupo mais pobre queria poder ficar na terra onde eles já estavam, não é? Eles não queriam ser deslocados dali. E além disso, eles também queriam a alforria dos escravizados e o retorno de Dom Pedro I ao Brasil. Durante um bom tempo, os cabanos foram muito bem sucedidos nos seus ataques, porque eles utilizaram uma técnica de guerrilha. Como assim técnica de guerrilha? Eles faziam um ataque surpresa, atacavam fazendas e engenhos de maneira inesperada, ninguém estava esperando, e depois do ataque eles corriam para o interior das matas. E como eles conheciam muito bem o interior das matas, era praticamente impossível os soldados imperiais encontrarem esses sujeitos lá dentro. O problema é que em 34, Dom Pedro I morre. E isso faz com que o movimento se enfraqueça. E além desse problema aí do Dom Pedro, você vai ter o fato de que eles vão começar a sofrer fome, e com fome fica muito difícil guerrear, e também vai ter um problema de epidemias, né, de doenças se espalhando entre eles. De modo que, no início de 35, a maior parte desse pessoal ou morreu ou já está preso. A exceção vai ser o líder Vicente de Paulo, que era um ex-soldado. Ele vai continuar guerreando por mais 15 anos, contando com um grupo de ex-escravos. E eles vão fazer o que nesses 15 anos?
Eles atacam engenhos, atacam fazendas e libertam os escravos. Então ele vai ficar nisso durante 15 anos, até que ele vai ser preso em 1850, numa emboscada, e enviado para uma prisão em Fernando de Noronha, que é essa que a gente vê aqui, ruínas nessa foto. E assim termina a cabanada. Na sequência vem a cabanagem, que também foi uma revolta popular, que vai durar 5 anos, só que essa ocorreu em outra região do país, na província do Grão-Pará. E por que a cabanagem chama cabanagem? Ora, muito simples, né? Aliás, é muito semelhante ao motivo que faz com que a cabanada se chame cabanada. É porque nessa revolta vai ter uma grande participação das pessoas pobres dessa região, não é? Os negros, homens e mulheres pobres, os mestiços, que são pessoas que vivem, na maior parte dos casos, da extração de produtos da floresta. Afinal, essa revolta ocorre na província do Grão-Pará. E essas pessoas vivem em casas que são semelhantes a cabanas, né? Habitações muito rústicas. Para a gente ter uma ideia do quão popular era essa revolta, olha o nome de alguns dos líderes desse movimento. Tinha João do Mato, o Domingos Onça, a Mãe Chuva, o Gigante do Fumo. Então veja, são nomes de pessoas muito simples, né? E esses serão os líderes desse movimento. E esse pessoal todo morava em cabanas como essa da gravura. Então você tinha uma grande massa de pessoas que viviam em condições deploráveis e que vai estar disposta a melhorar essas condições de vida, né? Além disso, você tinha nessa região do Grão-Pará uma elite que era formada em grande parte por comerciantes portugueses. E que diferença faz isso? Ora, significa que esse pessoal todo tem uma forte relação com a metrópole, ou com a antiga metrópole, né? Porque agora a gente acabou de se tornar independente. Então esses comerciantes portugueses que têm fortes relações com Portugal têm muita dificuldade em se submeter às ordens do governo regencial, né? Eles não enxergam com bons olhos esse novo governo se intrometendo na vida deles. Então você tem, ao mesmo tempo, uma grande massa de pessoas pobres que está disposta a brigar por condições melhores de vida e uma elite que não gosta muito do governo regencial. Mas ainda que tenha uma grande quantidade de pobres querendo melhorar de vida, o que vai ser o estopim desse conflito, o que é a gota d'água, vai ser uma disputa de elites locais pelo poder. E tudo começa em 1833, quando a regência coloca Bernardo Lobo de Souza como presidente da província. Ora, isso vai desagradar demais aquela elite lá portuguesa que não gostava da interferência do poder regencial lá no Grão-Pará, né? Eles queriam mandar eles mesmos do jeito que eles queriam. Então significa que esse novo presidente da província vai assumir com um clima hostil, né? O pessoal no Grão-Pará não gostava dele. De modo que, no fim de 1834, ele vai mandar prender uma série de opositores. E um desses opositores que ele mandou prender era um pequeno proprietário chamado Manuel Vinagre. Então a gente já percebe pelo nome do sujeito que ele não é um membro da elite, né? Ele de fato é um pequeno proprietário, chama Manuel Vinagre. O problema é que esse sujeito vai acabar sendo morto pelas tropas governamentais. E aí não deu para aceitar, né? O clima já estava prestes a explodir. Aí mata o sujeito, pronto, explode de vez. Então quando começa a revolta, além da população pobre, você também vai ter participação de alguns fazendeiros, que eles estavam descontentes com o quê? Com a centralização do poder durante o período regencial e com a interferência desse governo na política local. Só que isso não vai durar muito. Por quê? Porque eles vão perceber que a população pobre tem algumas pautas que eles entendem como, são pautas perigosas. Que tipo de pauta? Por exemplo, eles queriam distribuir terra para os lavradores e eles queriam acabar com a escravidão. Esses dois tópicos foi o suficiente para afastar qualquer fazendeiro, qualquer membro da elite dessa revolta. O primeiro ano da revolta é um sucesso. Os cabanos vão conseguir conquistar a capital da província, que era Belém. Nesse processo, eles vão matar várias autoridades do governo e assumem o poder ali na capital. O problema começa depois que eles tomam a capital. Os líderes desse movimento, eles não tinham um discurso único, né? Fechado. Cada um queria uma coisa, é como se cada um falasse uma coisa. Então isso trazia para esse movimento desorganização. Então eles tinham tomado o poder da capital, mas não sabiam muito bem para que lado ir. Então era um movimento desorganizado. E além disso, eles foram traídos diversas vezes. Então a situação depois desse momento inicial, né, que eles tomam a capital e coisa e tal, começa a se complicar. O resultado disso tudo é que eles vão ficar 1 ano no poder e os próximos 4 no interior da província do Grão-Pará, resistindo aos ataques do governo imperial. Só que a gente consegue imaginar, né, que um exército formado de cabanos contra o exército imperial é um negócio meio desigual, né? De modo que, em 1840, eles são derrotados de vez, e o resultado final desses 4 anos de combate é que estima-se que 30 mil revoltosos morreram, o que significa 30% da população da província do Grão-Pará.
Veja que foi um ataque muito violento do Império contra eles. Foi um massacre, né? 30% da população da província desapareceu. Quem resistiu e não morreu nesses 4 anos acabou preso no final do conflito. E assim termina a cabanagem. E agora falamos da Sabinada. A Sabinada tem esse nome porque o principal líder dessa revolta se chamava Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Então, como o cara se chamava Sabino, acabou se chamando Sabinada. E essa revolta começa assim que o regente Feijó renuncia. Porque a renúncia do Feijó foi o fim do avanço liberal, né? O Pedro de Araújo, que é o próximo regente, vai ser um sujeito ligado aos regressistas. E os regressistas eram muito mais a favor da centralização do poder, né? A autonomia das províncias não era uma grande pauta para eles. A tendência é que eles diminuíssem cada vez mais a autonomia das províncias. E é exatamente esse medo que vai fazer com que o Francisco Sabino se revolte. Vai fazer com que ele, opa, os caras vão pegar a gente aqui. O principal objetivo dele era fazer da província da Bahia uma república até que Dom Pedro II pudesse assumir o poder, porque assim teria muito mais autonomia frente ao governo central. Como ele conseguiu o apoio de parte do exército, em novembro de 37 ele vai ser capaz de tomar o poder em Salvador. Só que esse movimento ele não tinha um apoio popular, então a população em geral não apoiava o Francisco Sabino, e a elite, num primeiro momento, até ficou do lado dele. Só que algumas declarações dele afastaram essa elite. Por exemplo, ele chegou a dizer que os escravos que participassem da luta seriam libertos. Ora, então ele ficou sozinho. Ele não tinha apoio popular e não tinha apoio da elite. O resultado não podia ser outro, né? Essa rebelião foi rapidamente controlada. E a repressão imperial foi bastante violenta. Estima-se que 1.200 pessoas morreram e quase 3.000 acabaram presas. Os líderes da revolta que foram presos até foram condenados à morte. Só que em 1840 eles foram anistiados pelo Império. E assim termina a Sabinada. Falemos agora da Balaiada. E essa revolta se chama Balaiada porque o principal líder desse movimento, que era o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ele fazia balaios. São essas cestas que a gente pode ver aqui no slide. Mas ainda que o principal líder da Balaiada seja um sujeito ligado às camadas populares, essa revolta se origina por causa de uma divergência política entre as elites locais, né? Entre conservadores e liberais, que é uma revolta que começa com eles, mas com a adesão dos pobres e dos escravos, ela vai sair do controle. E o que estava acontecendo no Maranhão nesse momento? Bem, basicamente o Maranhão fazia o quê? Vendia algodão. Só que o problema é que ele estava enfrentando a concorrência do algodão que era produzido nos Estados Unidos. E isso estava fazendo com que o preço do algodão caísse. Com a queda dos preços e, consequentemente, com menos compradores, né? Afinal de contas, uma parte estava comprando com os Estados Unidos, isso originou uma crise econômica no Maranhão. Então a situação lá ficou muito complicada. Então a situação econômica já não era boa. Tudo fica pior depois que a Assembleia Provincial vai criar alguns cargos para cada distrito dessa província. E por que isso vai complicar as coisas? Porque esses cargos políticos vão acabar sendo ocupados pelos cabanos, que é o grupo ligado aos conservadores. Então, como eles acabam conquistando o poder local, o que eles vão fazer? Vão começar a perseguir os liberais, que também eram conhecidos como bentivis. Em resposta a essa perseguição causada pelos cabanos, que acabaram de conquistar esses novos cargos, os bentivis vão atacar os grandes fazendeiros da província. E eles vão conseguir a adesão dos sertanejos pobres da região. E aí começa a balaiada. E ainda que os rebeldes não sejam exatamente um exército bem treinado, eles vão conseguir em 39 conquistar Caxias, que era uma das principais cidades do Maranhão. E além do Manuel Francisco, que era o sujeito que fazia balaios, que era o principal líder desse movimento, também faziam parte da liderança o Preto Cosme, que era o chefe de um quilombo de aproximadamente 3.000 escravos, e o Raimundo Gomes, que era um vaqueiro. Então a gente percebe que, ainda que a revolta tenha começado como uma disputa política entre as elites, a revolta em si é conduzida pelos sertanejos pobres. É esse pessoal que está brigando lá. E as tropas imperiais que vão combater esses revoltosos são comandadas tão somente pelo sujeito que em breve vai se tornar o famosíssimo Duque de Caxias. Então veja que a briga aqui também vai ser bastante discrepante, né? Uma tropa de sertanejos pobres contra um exército imperial muito bem treinado. Mas aí você poderia perguntar, poxa vida, mas e os liberais, né? Os bentivis que estavam lá no início apoiando esses sertanejos? Eles também vão lutar contra o futuro Duque de Caxias? Então, não só não vão, não só eles já abandonaram o barco quando o negócio cresceu, como agora eles estão do lado das tropas imperiais. Eles foram pro lado do inimigo, digamos assim. Então os sertanejos aqui estão completamente abandonados.
Então, ainda que esses sertanejos tenham resistido bravamente, em 1841 essa revolta termina com cerca de 12 mil sertanejos mortos. Mais um massacre na história regencial. E além dessas revoltas, a gente vai encontrar um outro tipo que tem como protagonista quem? Os escravos. Que tinha muito escravo no Brasil, então era de se esperar que em algum momento houvesse algumas rebeliões. Então vamos começar pela revolta de Carrancas. É uma revolta que acontece em 1833, no município de Carrancas, em Minas Gerais. E o que é que aconteceu lá? Um escravo, chamado de Ventura Mina, ele vai se revoltar contra o seu senhor, que era um deputado chamado de Gabriel Francisco Junqueira. O que ele vai fazer? Ele mais alguns outros escravos, algumas dezenas de escravos, se juntaram e atacaram a família desse deputado. Nesse ataque, eles mataram o filho do deputado e mais 9 pessoas. E dessas 9, tinha 3 crianças no meio. Então foi um ataque violento. E qual era o motivo? O que originou esse ataque? Por que eles se revoltaram? Além da condição evidente de ser escravo, né? Que não é lá uma condição social muito vantajosa. O motivo alegado é que esse deputado tratava muito mal seus escravos. Então o tratamento, que em geral já é um tanto difícil, né, entre o senhor e o escravo, nesse caso em específico era terrível. O cara era um crápula. Então o Ventura Mina se revoltou. Depois desse ataque, o que acontece? Uma parte dos escravos que atacaram, que se revoltaram, vão ficar lá na fazenda, onde ocorreu esse ataque inicial. Uma outra parte, que junto vai o Ventura Mina, vai para uma residência do deputado. Então se desloca para outra região. Provavelmente eles fizeram isso porque acharam que iam conseguir apoio, né, de outros escravos do deputado. Falar, eles vão aderir à causa e a gente arrebenta com esse deputado de vez. Mas não foi o que aconteceu. Quando ele chegou lá com ele e os parceiros dele, o que eles encontraram foi resistência não só do proprietário da casa, mas também dos escravos do proprietário. Então, ao invés de ele encontrar a ajuda que ele imaginou, os outros escravos vão se juntar a mim, não. Eles colocaram contra. E aí teve um conflito. Nesse conflito, o Ventura Mina morre. Ele é assassinado. E com sua morte é o fim dessa revolta. Mas o que é que chamou a atenção nesse momento lá em Minas Gerais e, de certo modo, no Império todo? O fato de que houve uma ação coordenada por escravos que era coletiva. Porque até então é evidente que ocorria casos lá, digamos que isolados, né? O escravo X se revolta contra o seu senhor. Mas era esse escravo contra o seu senhor. Evidentemente a escravidão provoca esse tipo de coisa. Mas aqui não, a gente vai ter um escravo mais algumas dezenas. Então ele juntou um certo montante aí. E isso assustou o pessoal, né? Falou, eita, se eles começarem a se coordenar, um negócio pode complicar. Então veja que esse primeiro ataque aqui de Carrancas chama atenção para isso, né? Um ataque que de alguma maneira se organizou. Uma outra revolta, que também é protagonizada por escravos, que começa porque esses escravos vão se juntar e organizar um ataque, aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1835, que é a revolta dos malês. E é uma revolta bem interessante essa. Por quê? Quem eram os malês? Malês eram uma maneira de se referir àqueles escravos africanos que vieram de uma região da África e eles sabiam ler e escrever em árabe. Eles eram escravos muçulmanos, então eram escravos educados. Porque muitas vezes acontece de a gente falar, a gente trouxe escravos da África, então a gente trata a África, no nosso imaginário, é quase como se fosse uma coisa só, né? Mas não era assim, é evidente que não é assim. A gente está falando de um continente imenso e de várias regiões vêm escravos. Então, alguns escravos têm um grau de educação maior, outros menores. Alguns já estão acostumados a trabalhar na terra, outros não. Então tem uma grande variação. Nesse caso específico, em Salvador, você tinha muitos escravos que sabiam ler e escrever e que dominavam árabe. E como eles eram muçulmanos, eles tinham várias festas religiosas, vários eventos religiosos que eles gostariam de continuar mantendo, né? Afinal, era a fé deles. O problema é que, na condição de escravos aqui no Brasil, aconteceu que lá as autoridades locais da Bahia, de Salvador, se colocaram contra essas festividades, né? Se colocaram contra esses eventos religiosos. Chegou até um ponto em que uma mesquita chegou a ser destruída. Então você percebe que esse pessoal, além de ter sido removido lá da região em que viviam, ter sido arrancados de lá e vendidos como escravos, quando chegaram aqui, e eles eram vários, então havia uma comunidade deles, tiveram que enfrentar uma repressão à religião deles. Então é evidente que eles se sentiram incomodados, não é? Incomodados a ponto de organizarem um ataque. Esse ataque deveria ocorrer às 5 da manhã do dia 25 de janeiro de 1835.
Só que, infelizmente, eles foram delatados. 3 libertos delataram o movimento. Isso significa que eles foram obrigados a adiantar. Então o processo que estava todo estruturado, armado, coisa e tal, eles tiveram que, opa, a gente começa agora ou já era. Só que mesmo assim, mesmo precipitando o ataque, o fato é que a polícia, as tropas, já estavam preparadas no dia do evento. Mesmo com a preparação da polícia, com o fato de que, puxa, a revolta já praticamente começou morta, ainda assim eles se revoltaram. E por volta de 600 escravos participaram dessa revolta. Eles foram para as ruas de Salvador, uma parte deles armada com facões, e enfrentaram as tropas. Evidentemente que você com facões e a tropa já preparada para esse ataque, tropa com armas de fogo, não teve conversa. Centenas de escravos acabaram sendo presos e 4 desses escravos presos foram condenados à morte. Então a gente percebe que a reação do governo imperial, quando se trata de população pobre, de escravos, parece ser só um tiquinho mais severa do que é quando é algum líder que faz parte de elite, coisa e tal, né? Aí você anistia, aí você manda para outra província. Agora, a pena de morte, esse negócio sério, severo, normalmente a corda estoura pro lado do mais fraco. Normalmente. E por fim, 5 anos depois daquela revolta lá no município de Carrancas, em Minas Gerais, vai ser a hora de uma revolta no município de Vassouras, no Rio de Janeiro. Vai ser um movimento organizado pelo Manuel Congo. Ele organizou lá os escravos fugidos e se colocou contra as tropas da Guarda Nacional e do Exército. É claro que um conjunto de escravos, ainda que sejam pessoas com muita coragem, que estão dispostas a lutar por sua liberdade, frente a um exército, o resultado é meio que esperado, né? As tropas imperiais esmagaram esse movimento liderado pelo Manuel Congo. A maior parte dos envolvidos acabou preso ou então também foi condenado à morte. A situação no Brasil em relação a escravos, ela era tão explosiva que depois dessas revoltas, desses movimentos que começaram a se organizar, foi estabelecido um decreto aqui, a partir de 1835, que estabelecia que se um escravo se rebelasse, ia morrer. Fim de papo. Não ia nem ter discussão. O escravo se rebelou, se a gente pegar ele, é morte. Então a situação aqui no Brasil, que é justamente o que a gente pode ver nessas 2 imagens aqui, é a seguinte. A gente tem uma imensa população de escravos, um monte de escravos. O Brasil trouxe escravos pra caramba pra cá. E a gente não tem o que fazer com eles, sabe? Esse é o problema. Eles são escravos, sim, mas o fato é, veja, nessas imagens mostra, veja que na rua você tem uma grande quantidade de escravos. O que impede que esses escravos todos que estão aqui, essa grande quantidade de escravos, se organizem em algum momento e realizem um ataque bem sucedido? Inclusive, depois da processo de independência do Haiti, o medo aqui é constante, né? Há um perigo. O medo é, se esse monte de escravos se revoltar, o que a gente vai fazer? Tem milhares, milhões talvez, são muitos. O que a gente faz se eles se rebelarem? Então por isso que quando esses movimentos aqui ocorreram, a revolta, a repressão foi extremamente violenta. Inclusive para servir de sinal, né? Não façam nada parecido, senão morte. E por fim, aquela rebelião que a gente classificou aqui como rebelião de elite, que é a Guerra de Farrapos. Rebelião mais longa do período regencial. Só vai terminar para valer quando Dom Pedro já tiver chegado ao trono. Então vamos lá. Qual era o problema e por que a gente classificou essa rebelião aqui como uma rebelião de elite? Então a Guerra de Farrapos, ou Revolução Farroupilha, pelo nome a gente já imagina que Guerra de Farrapos é uma denominação pejorativa, né? E de fato é. Quem deu esse nome foi os oficiais das tropas imperiais. E eles falaram, pô, olha a roupa que esses revoltosos usam, são os farrapos, né? Então, por isso, Guerra dos Farrapos. Ela começa em 1835 e vai até 1845. E vai envolver, basicamente, os estancieiros, aquele pessoal que produzia gado, do Rio Grande do Sul. O que é que eles reclamavam? Basicamente, eles vão reclamar dos impostos, que eles falavam, pô, é muito alto, imposto sobre o gado, sobre a terra, sobre o sal, porque eles faziam charque, né? Eles faziam carne seca. Então eram impostos muito altos. E além dessa questão econômica, eles também vão reclamar do governo regencial. Eles vão achar que o governo regencial é muito centralizador. Ele só privilegia Rio de Janeiro, não dá nenhuma margem, não dá nenhum espaço para que a população do Rio Grande do Sul possa se desenvolver, tenha autonomia política. Então é aquele velho problema de autonomia das províncias versus o poder centralizador do governo regencial. Esse velho problema. Essa região do Brasil, o sul do Brasil, especialmente ali o Rio Grande do Sul, é uma região economicamente diferenciada do resto do Brasil. Por quê?
Porque nessa região, o que a gente vai ter lá como grande atividade econômica? As estâncias. O pessoal que produz gado, que produz charque, que produz mulas de transporte, né? Para carregar equipamentos, esse tipo de coisa. Então, no Rio Grande do Sul, no sul do país, o movimento de expansão para o interior se dá via esse pessoal, via a produção de gado. Então, desde o século XVIII, essa região é economicamente diferenciada em relação ao resto do país. Não por acaso, até hoje, o gaúcho é conhecido como um sujeito que entende de churrasco, que gosta de churrasco, porque tem uma longa tradição, que já está nascendo aqui, em relação à produção de gado, né? E justamente porque eles trabalham com esse tipo de coisa, eles sempre se dedicaram ao mercado interno, né? Eles produziam gado para o mercado interno, as mulas eram utilizadas na interiorização da ocupação no Brasil, elas eram usadas para carregar os instrumentos, essa coisa toda. Então, se o resto do país tinha como principal atrativo econômico mandar produtos para fora, como açúcar e café, que é a nossa tradição, o Rio Grande do Sul produz para aqui para dentro, para o mercado interno. E justamente por estar no sul, numa região ali fronteiriça, que é uma região que sempre deu muita confusão entre portugueses e espanhóis, desde a época da colonização, o pessoal que se estabelece ali é um pessoal já, de certo modo, militarizado. Eles estão acostumados ao combate, sabe? Foi necessário, visto que aquela região era a região disputada. Então, o pessoal naquela região, além de produzir economicamente para o mercado interno, já é um pessoal militarizado. E todos esses estancieiros, sejam eles liberais ou conservadores aqui do Sul, todos eles entendem que o governo regencial privilegia Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e não tem olhos para eles. Então eles se sentem rebaixados, menosprezados por esse governo central. Especialmente porque os produtores gaúchos, eles achavam que era desleal a concorrência com os fazendeiros do Uruguai e da Argentina. Eles entendiam que, poxa vida, a gente está produzindo aqui, a gente é brasileiro, é de se esperar que as taxas para a gente sejam melhores, né? Ou seja, os produtos que vão entrar do Uruguai e da Argentina tenham que pagar mais, de modo que eles se tornem mais caros e os produtos produzidos por nós acabem dominando o mercado interno. Só que o que acontecia no governo imperial não era isso. Eles não tinham essa preocupação em favorecer os estancieiros do Rio Grande do Sul. A preocupação do governo central no Brasil era favorecer os grandes fazendeiros escravistas da região do Vale do Paraíba. Já que essa era a ideia do governo central, então era muito mais importante que o charque chegasse com um preço baixo, que a carne seca chegasse com um preço baixo. Por isso, as taxas alfandegárias de importação tornavam o preço da carne que vinha do Uruguai e da Argentina até melhor, mais interessantes do que aquela carne que era produzida no Rio Grande do Sul. Então esses estancieiros não gostavam da centralização política, eles queriam autonomia na província, eles tinham já um caráter militarizado e ainda por cima eles se entendiam como, pô, eu tô ficando para trás dentro do meu próprio país. Se sentiam mal, sabe, menosprezados, passado para trás. Então não havia nenhuma simpatia por parte deles em relação ao governo regencial, nenhuma. Sem falar que esses estancieiros gaúchos, eles queriam muito que não houvesse mais a taxa em relação ao gado na fronteira, porque interessava muito a eles que eles pudessem circular livremente entre os países. E como havia uma taxa, isso era impossibilitado. Então havia um grande desejo entre esses estancieiros gaúchos de que eles conseguissem lucrar ainda mais com o gado deles. Então é por isso que a gente vai vendo que essa aqui é uma rebelião um pouco diferente em relação às outras, né? Você não tem aquele sertanejo pobre, você não tem o cara que faz balaio, você não tem aqui o escravo querendo a liberdade, lutando contra o seu senhor, você não tem esse tipo de coisa. Essas pessoas até participarão do movimento, mas esse não é o interesse principal, né? Você está vendo aqui que o que incomoda aqui, né, nessa revolta é o pessoal estancieiro, que tinha lá fazendas de gado, e eles queriam condições melhores. Basicamente é isso. E por fim, a última medida, que é a gota d'água para esses estancieiros, é o fato de que o governo central vai estabelecer um exército naquela região. Então ele vai estabelecer um exército que se subordina diretamente ao governo central. E isso era visto como uma afronta, né? Uma afronta àqueles estancieiros, àqueles gaúchos, que eram os chefes daquela região, sabe? Eles tinham poder local. De repente, chega lá o governo regencial e bota um exército que não se subordina a eles. Só diz respeito ao exército central. Então é quase visto como um intruso, né? Considerando todos esses elementos, os estancieiros gaúchos falaram não dá mais e decidiram se revoltar. Vai acontecer em setembro de 1835, quando o Bento Gonçalves, comandando as tropas farroupilhas, vai dominar Porto Alegre, que era a capital da província. O governo central, evidentemente, reagiu. Só que como os estancieiros lá, os gaúchos, eles eram bem organizados, já tinham uma tradição militar,
as tropas imperiais não conseguiram, num primeiro momento, combater esse pessoal, eles não deram conta de vencê-los. De modo que o movimento, que essa revolta, continuou se expandindo, a ponto de, em 1836, eles fundarem a República Rio-Grandense, que também é conhecida como República de Piratini. Conforme o tempo vai passando, o movimento vai crescendo. Até algumas figuras famosas, digamos assim, alguns revolucionários conhecidos, vão se juntando à Guerra dos Farrapos. Por exemplo, o Giuseppe Garibaldi. Quem é esse sujeito? É um sujeito que, depois de brigar aqui no Rio Grande do Sul contra o governo imperial, ele vai participar da unificação da Itália. Ele vai ter uma participação importante nesse processo. Então veja que é um revolucionário de nome. Esse pessoal vai crescendo, o movimento vai se expandindo, a ponto de, em 1839, eles tomam Santa Catarina e fundam a República Juliana. Veja que o movimento está se expandindo. O problema é que, contando com tantas lideranças fortes, assim, com personalidade forte, chega um momento que as pessoas não se entendem mais, né? Começa aquele conflito lá, não, acho que a gente devia ir por aqui, devia exigir aquilo, e aí enfraquece o movimento. É igual um time de futebol, né? Quando ele contrata muitos craques, gente muito estrelada, você já sabe que um dos problemas daquele time será, olha, vai ter uma briga de egos ali dentro, né? Todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser o capitão. Aqui é semelhante. Você tinha líderes muito decididos, né? Que cada um tinha lá a sua visão política e seguia a ferro e fogo, e aí tem esse conflito, isso vai enfraquecendo. A partir de 1842, a Revolução começa a ser contida pelas tropas imperiais. E quem é que comanda as tropas imperiais? De novo, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Veja, ele é fundamental no combate a essas revoltas provinciais, ele está em várias delas. Nesse caso aqui, também vai ter um esforço para que a via diplomática apareça, né? Então, além de combater o sujeito no campo, no campo de batalha, vai ter um esforço para tentar estabelecer um acordo de paz. Sabe, acordos que encerrem o conflito sem que haja tantas mortes, que é justamente o que vai acontecer em 1845, quando a gente já está no segundo reinado, né? Dom Pedro II já assumiu o trono. Então, começa no período regencial e só termina lá com Dom Pedro. E o que esse acordo estabeleceu? Entre as cláusulas, estava lá que os revoltosos receberiam anistia. Significa que eles não seriam punidos pelo imperador. Veja que curioso, né? A revolta que termina com um acordo de paz, é justamente aquela revolta que tem estancieiros, né? Ou seja, que é conduzida por membros da elite. Além disso, os soldados e os oficiais do exército farroupilha, que lembra, a gente até chegou a dizer que por estar ali numa região fronteiriça, conturbada, o pessoal já tinha uma tradição militar, todos esses cargos militares que havia no exército farroupilha, esse pessoal foi incorporado ao exército imperial, mantendo esses cargos. Então aquele problema inicial lá, que eles viam que o exército imperial que tinha sido estabelecido no Rio Grande do Sul era uma afronta a eles, aqui foi resolvido. Eles acabaram sendo incorporados ao exército oficial, né? Ao exército do império. E por fim, todos aqueles escravos que haviam participado da revolta, no final, se estivessem vivos, é claro, uma maior parte morreu, quem chegou até lá vivo acabou ganhando direito à liberdade. Então isso mostra que, ainda que a gente aqui tenha considerado uma rebelião de elite, porque é conduzida pelos estancieiros, que no final das contas estão brigando por melhores condições para os seus negócios, tinha nessa luta, no dia a dia, escravo, gente pobre. Então a gente não pode, só porque os estancieiros conduzem o combate, achar que a população, de modo geral, não participou também. E dessa maneira, com o estabelecimento de um acordo de paz, termina a revolta provincial mais longa. Significa que acabou de vez, não vai ter mais nenhuma revolta, o imperador Dom Pedro II não vai ter que mais lidar com isso? Não, não é. Ainda vai ter mais uma, que é a Revolução Praieira. Mas isso só no próximo vídeo. Até lá!